Graça e paz, amados amigos, amada igreja, quero aqui desde já dizer que o Senhor possa trazer paz e reinar no coração de todos vocês, amém? Estamos reunidos para mais uma devocional e nesse dia de hoje eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra do Senhor que está no livro de Gênesis, no capítulo 11, versículo 4. Então abram aí as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 4, que diz o seguinte: Disseram eles: Venham, vamos edificar uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Amém. Essa é uma palavra interessante. É uma palavra que está falando do momento da história da Torre de Babel, onde o povo decide construir ali uma torre, e parece até que naquele momento a construção daquela torre é algo bom, pois eles pensam em um tipo de unificação. Mas a verdade é que isso, principalmente o verso 4, quando nós lemos, ele me faz pensar sobre algo que eu gostaria de compartilhar com vocês. A pergunta que eu faço é: qual é a motivação que vocês têm tido para construir coisas na vida de vocês? Qual a motivação que vocês têm tido, por exemplo, para servir a Deus? Qual a motivação que você tem, por exemplo, para ter se tornado um servo do Senhor? Parando para perceber, por exemplo, que nesse texto muitas motivações erradas foram demonstradas, e isso causa confusão na relação do povo com Deus, de tal forma que o próprio Deus não se agrada da construção daquela torre, e Deus manda com que os seus anjos vão até lá, criem, uma, entre aspas, desordem, ou seja, uma confusão entre eles, para que o povo não concretize aquilo que está fazendo. Mas o que está de errado naquela torre? O que na verdade acontece ali que Deus não se agrada? Apenas o verso 4 já nos ensina muito. Observe, por exemplo, que o verso 4 nos ensina que o povo diz: edifiquemos para nós uma torre. Primeira coisa que a gente entende no meio de tudo isso é que o desejo deles era que eles pudessem edificar algo para si e não para Deus. Eles não pensam em fazer as coisas que agradem ao Senhor ou edificar algo que seja para Deus, mas são para eles mesmos. Uma outra coisa que a gente percebe também é quando ele diz: vamos fazer uma torre que chegue até os céus. Esse desejo de chegar ao céu, esse desejo de querer se aproximar desta forma de Deus, nada mais é do que um desejo íntimo, interno, muitas vezes, de nós queremos nos assemelhar às coisas santificadas e celestes. Lembram de Adão e de Eva, que comeram do fruto da árvore proibida porque desejavam ser igual a Deus? Pois a serpente assim disse: olha, se vocês comerem, vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Uma outra coisa que a gente percebe nesse tempo é que o povo tem o desejo de centralizar a vontade deles mesmos. Pois a gente vê eles dizendo assim: façamos célebres o nosso nome. Ou seja, a gente percebe a centralidade no eu e não em Deus. Percebemos que o desejo aqui não é honrar e louvar a Deus, mas é fazer com que eles sejam célebres, com que eles sejam honrados e reconhecidos. Então nós começamos a perceber uma outra coisa importante também, que o povo deseja viver no comodismo, pois ele diz: para que nós não venhamos ser espalhados, para que venhamos ficar todos aqui juntos e não venhamos ser espalhados. Mas isso acaba sendo uma contradição ao que a palavra de Deus nos ensina quando Cristo diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então observamos que o desejo de criação daquela torre é motivada por situações erradas, é motivada por coisas que não agradam a Deus de jeito nenhum. E nós começamos a perceber diante disso que o desejo do nosso coração é enganoso, pois o próprio texto bíblico fala isso. Se nós, na verdade, temos motivações que não agradam a Deus, nós cometeremos os mesmos erros que esse povo cometeu, de fazer coisas que pensavam apenas em si, de fazer coisas para que eles fossem exaltados, de edificar coisas para si e não prestar culto a Deus, e não adorar a Deus, e não viver de uma forma que agradasse a Deus. Pois as igrejas, ou seja, nós, eu e vocês, quando também vivemos com motivações erradas, nós nos tornamos
nós nos tornamos um fim em nós mesmos. E o que quer dizer tornar fim em nós mesmos? Significa dizer que nós não prestamos mais atenção nas coisas de Deus, vivemos de forma egoísta. Significa dizer que não aceitamos mais o ID de Jesus, então vivemos restritos apenas ao nosso desejo, à nossa vontade. Na verdade, nós não receberemos também, ou melhor dizendo, nós não estaremos cumprindo a vontade de Deus e do Espírito de Deus em nossa vida, pois ali em Isaías o Senhor diz que nós recebemos o Espírito de Deus para levarmos as boas novas, para pregarmos o Evangelho, para curarmos feridos. Então, quando somos uma igreja que vivemos cumprindo um fim a nós mesmos, nós pensamos apenas no nós, em quem nós somos, no que nós queremos, o que nós podemos, e é sempre nós que faz parte de tudo isso. O próprio livro de Atos, capítulo 1 também, Jesus diz assim para os seus discípulos: vocês receberão o poder do Espírito sobre vocês e vocês serão as minhas testemunhas. Então, nós começamos a perceber que viver a vontade de Deus é viver contrário àquilo que o pessoal que estava construindo aquela torre de Babel desejava. Não podemos querer edificar para nós nada, mas devemos edificar coisas para Deus. Não podemos querer nos aproximar de Deus de forma errada, ou seja, querer ser como Deus. Precisamos nos aproximar de Deus, mas compreendendo que Ele está acima de nós sempre e para todo sempre. E o problema maior da Torre de Babel é essa. E isso me ensina a trazer isso me motivou, melhor dizendo, a pensar com vocês isso. Qual tem sido a motivação que nos move a construir algo em nossa vida? Seja na nossa relação com Deus, ou seja em qualquer outras coisas. Entendeu? Porque, na verdade, eu quero te fazer uma outra pergunta. Qual tipo de pessoa e de igreja que você quer ser? Porque aquilo que você deseja ser, na verdade, vai motivar também as suas ações. Observe o que o povo queria. Apenas no verso 4 do texto que nós vimos alguns pontos bem interessantes. O povo se afastou de Deus, o povo queria honra, o povo, na verdade, centralizou a vontade deles, não em Deus. Então, isso era o que eles queriam. E por causa daquilo que eles queriam, por causa da motivação deles, eles acabaram fazendo coisas que Deus não se agradava. Então, é essa pergunta também que eu quero fazer a vocês nessa manhã. Que tipo de pessoa e que tipo de igreja vocês querem ser? Que tipo de igreja nós queremos ser? Pois é uma pergunta que eu faço a mim também. Então, neste dia, nesta manhã, é isso que eu quero que vocês possam pensar. Nós temos que entender que a única forma de nós não sermos como o povo lá da Torre de Babel é fazendo justamente o contrário do que eles fizeram. Em vez de nós buscarmos edificar a nós mesmos, devemos fazer coisas que edifiquem a Deus, coisas que glorifiquem a Deus, coisas que honram a Deus, e as nossas ações precisam honrar a Deus em todo o tempo, né? Devemos deixar com que a nossa vida ela seja guiada pela palavra do Senhor e não guiada pelas motivações do nosso coração. Volto a dizer, o nosso coração é enganoso, e se nós não vivermos de uma forma que agrade a Deus pela sua palavra, nós estaremos vivendo de forma que agrada o nosso coração, e isso pode nos levar a um afastamento do Senhor, como foi o caso do povo na Torre de Babel. Outra coisa, nós não podemos olhar para nós não podemos olhar apenas para os nossos desejos, para as nossas vontades, para aquilo que eu quero, porque se nós fizermos isso, nós perderemos o verdadeiro foco de viver nesse mundo, que é não apenas agradar e louvar a Deus, mas também levar a palavra do Senhor, pois o Espírito de Deus, quando entra em nós, quando move as nossas vidas, Ele nos move para algo, Ele nos move para fora, Ele nos move para que nós venhamos esquecer de nós mesmos e buscar ao Senhor. Lembra da palavra de Deus? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para seguir a Cristo, nós precisamos cumprir todos esses passos. Então isso é importante. Por isso que nessa manhã eu desejo que você possa refletir sobre que tipo de igreja, ou que tipo de pessoa você quer ser para com o Senhor e que tipo de motivação você tem para construir as relações e a vida que você tem tido. E o que eu acho que é mais importante também nós entendermos no dia de hoje é que nós precisamos deixar com que Deus seja o centro da nossa vida. Observamos que quando o povo, lá no versículo 11 de Gênesis, no capítulo 11 do versículo 4, que nós acabamos de ler logo no início, quando o povo diz assim, olha, façamos célebres o nosso nome. O que eles estão dizendo? Deixemos com que a honra seja nossa.
para que os outros olhem, vejam, percebam que nós fizemos, que nós somos, ou seja, centralizou tudo no eu. Mas viver com Deus é centralizar a vontade de Deus em nossas vidas, é deixar com que o Senhor seja o centro. Então, o meu desejo é que vocês possam ser motivados para cumprir a vontade de Deus, ser motivado para sonhar, ser motivado para fazer as coisas que Deus deseja que você faça nesse mundo, mas que elas estejam honrando a Deus, que elas edifiquem para Deus algo maravilhoso, que elas possam fazer com que a vontade do Senhor é que seja o centro de nossas vidas. E sendo assim, eu quero orar pela sua vida e a minha, para que a vontade do Senhor permaneça em nosso coração. Pai, obrigado mais uma vez por tudo que temos aprendido e compreendido. Obrigado, Deus, porque diante de um texto como esse, entendemos que precisamos a cada dia tomar cuidado com aquilo que nos motiva. Que a nossa motivação possa agradar a Ti. Que a nossa motivação crie uma ação em nós, mas que nos aproxime do Teu propósito, que nos aproxime dos Teus preceitos e dos Teus mandamentos. Que possamos centralizar o Senhor em nossas vidas. Que tudo que façamos seja para honrar e glorificar somente a Ti. Esta é a oração que eu faço e eu entrego em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, agradeço a vocês por estarem conosco, por estarem aqui, nesse dia compartilhando dessa mensagem. Peço que vocês possam compartilhar a outros também, para que muitas outras pessoas possam ser abençoadas pela palavra de Deus. Não por aquilo que eu falo, mas por aquilo que o Espírito de Deus esteja ensinando a vocês por meio dessas devocionais. Também peço que você que ainda não é inscrito possa se inscrever em nosso canal, ative as notificações para que toda vez que chegar um vídeo novo você também seja informado. E se você tem algum comentário também a fazer, pode ir lá embaixo, faça um comentário e clique no gostei se você também gostou desse vídeo. Amém? Mais uma vez, muito obrigado e que Deus esteja com vocês em todo o tempo.